lá? Então, nesse segundo vídeo aqui, nós vamos estar falando do segundo aspecto que traz muita perturbação, que é um péssimo aliado aí para quem está buscando a paz, a sanidade mental. No primeiro vídeo eu expliquei por que é tão importante nós termos saúde mental, estarmos sãos mentalmente. E nessa ocasião nós abordamos a questão das expectativas que nós colocamos sobre os outros, sobre a vida, sobre o futuro, né? Então eu vou deixar aqui o link, caso você não tenha assistido, no primeiro comentário ali ou na descrição do vídeo, para que você possa acompanhar aí essa série de cada um desses elementos. Hoje nós vamos falar de um outro problema muito grande, de um péssimo aliado para quem está procurando a sanidade mental, que faz parte também aí de uma dinâmica mental que está dentro do inconsciente coletivo, que é também o fato de estarmos a todo momento julgando a tudo e a todos, né? Qual que é o problema de ter esse hábito que já está praticamente no piloto automático da mente das pessoas, de ficar julgando o outro, né? Repito que nada que eu falo aqui tem um teor de fazer um juízo de valor sobre pessoas, dizer se são boas, se são más. Isso não é o que temos como proposta aqui, mas sim explicar os desdobramentos disso. Partindo do princípio que já entendemos que não existe coisa mais importante do que estar em paz, visto que a paz ela não é um fim, ela é um meio que nos conduz ao fim, em outras palavras. É a paz que nos conduz até os nossos objetivos mais elevados e não o contrário. Não adianta uma pessoa crer que os problemas dela vai se resolver para que ela possa se sentir em paz. Não adianta uma pessoa imaginar que quando ela conquistar aquilo que ela almeja, seja na profissão, seja na vida pessoal, então finalmente ela poderá se sentir em paz. Quem ainda tem essa crença já deve ter percebido que está esperando e nada acontece. Então primeiro eu tenho que corrigir meus pensamentos e posteriormente os problemas se resolvem naturalmente. Então a paz é que nos conduz até os objetivos e não o contrário. Isso é um vício de origem que precisa ser corrigido na sua raiz. Enquanto acredita-se nisso, a vida ela acaba não andando em virtude dessa esperança. Então, essa mania de julgar a tudo e a todos, ela é muito nociva. Por quê? Quando muitas vezes você está lidando com uma pessoa no trabalho, no âmbito social, ou até mesmo pessoas que você acaba encontrando e nem tem qualquer tipo de afinidade, ocorre esse processo mental de muitas vezes buscar ou prestar atenção em determinadas características que aquela pessoa tem que lhe incomoda, né? E quando isso acontece, ativa-se dentro de nós o que nós chamamos de percepção seletiva. Parece que fica-se obcecado no sentido de ficar reparando naquilo que a pessoa tem que nos irrita. Isso acontece porque o negativo, o sofrimento, ele é muito mais presente na sociedade humana do que a sensação de realização, de felicidade e de alegria, né? Perceba como eventos negativos, desastres, chamam muito mais atenção do que quando coisas boas acontecem. Quando algo está bom, se você for reparar, até mesmo no seu ambiente, quando está tudo bem com você, as pessoas não dão muita atenção, mas quando você está com um problema, elas querem saber exatamente o que aconteceu, as famosas polêmicas, né? As pessoas não fazem isso porque elas são más, elas fazem isso em virtude de uma interferência do inconsciente coletivo, que está presente aqui no nosso mundo, que faz com que exista essa atração pelo negativo, pelo sofrimento, porque isso é muito mais conhecido para a nossa mente do que o contrário. Então precisa ficar muito atento, porque quando você está diante de uma pessoa, ou até mesmo de uma situação, e você começa a julgar isso como bom, como ruim, como eu gosto ou eu não gosto, a sua mente ela fica dividida e ela fica trabalhando dentro desses extremos, né? Então, ou eu aceito ou eu não aceito, ou eu gosto ou eu repudio, né? E os extremos, eles não se sustentam a longo prazo. O extremo, a própria palavra já diz, é um extremo, né? A natureza ela opera sempre dentro da lei do equilíbrio, ou seja, sempre o caminho do meio, o caminho da neutralidade, né? E quando nós estamos com alguém e caímos aí nessa armadilha do julgamento, em primeiro lugar é necessário que a gente saiba que quando eu estou julgando negativamente uma pessoa, eu estou julgando essa pessoa através dos meus filtros, das minhas percepções, das minhas crenças, através da minha própria história. O que eu sou hoje? Na verdade, eu sou a somatória de tudo que eu vivi, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu li, de tudo que eu assisti, das experiências que eu tive, dos tombos que eu tomei, das conquistas que eu tomei. Esse conglomerado de coisas forma aí a minha personalidade atual, a maneira como eu enxergo a vida, os meus conceitos, os meus valores, etc. É óbvio, eu não quero ser redundante aqui, que você, que porventura esteja me ouvindo,
tem uma trajetória, tem uma experiência totalmente diferente da minha. Portanto, o filtro pelo qual você vai enxergar a vida naturalmente é diferente do meu. Então, eu tenho as minhas percepções, os meus pontos de vista em relação às coisas, que muitas vezes a gente acaba chamando de minhas verdades, nossas verdades, e você acaba enxergando o seu mundo, as coisas, dentro dos seus próprios filtros também. Isso quer dizer que nós dois podemos estar olhando para a mesma coisa, o mesmo objeto ou a mesma situação e estarmos literalmente vendo coisas diferentes em virtude da percepção, do ponto de vista que nós temos em relação a isso. Quando eu decido que a maneira como você enxerga a vida, ou o que você pensa, ou o que você faz é errado, isso é uma atitude absolutamente egóica, individualista da minha parte, porque eu não estou reconhecendo a humanidade que existe em você. Eu estou desmerecendo o ser humano que você é. Eu estou desmerecendo a sua própria história. É como se eu estivesse dizendo que a minha trajetória ela é muito mais legítima do que a sua, visto que é essa minha trajetória que criou os meus filtros, que são os pontos de vista que eu tenho em relação às coisas. Né? As minhas verdades não são mais verdades do que a sua. A bem da verdade, já que estamos usando bastante a palavra, que as minhas verdades não passam de pontos de vista, assim como as suas também não. A verdade, ela é o fato em si, né? Com relação a isso, não há o que dizer. Uma garrafa d'água é uma garrafa d'água, uma caneta é uma caneta, um relógio é um relógio. Como eu percebo esses elementos, se eu acho eles bons, se eu acho eles ruins, isso depende muito das experiências que eu tive com eles. Se eu tive uma experiência boa, eu vou achar que uma garrafa d'água é bom, ou que um relógio de uma determinada marca seja bom. De repente você teve a mesma experiência com essa mesma marca e foi uma experiência ruim, portanto, a tua percepção em relação àquilo é de que é ruim. Ou seja, nem você está certo, nem eu estou certo, ou também é correto dizer que nós dois estamos certos. Basta eu respeitar a forma como você enxerga as coisas, basta você respeitar a forma como eu enxergo as coisas. Mas o que ocorre na prática é o oposto. Nós acreditamos que os nossos pontos de vista são verdades absolutas e muitas vezes a gente, para defender esse sistema central de crenças, a gente tem essa mania de tentar catequizar os outros, converter os outros, trazer eles para aquilo que faz sentido para nós. E na impossibilidade de fazer isso, porque o outro também está preso ao sistema de crenças dele, vem uma certa indignação, uma certa raiva pelo fato da pessoa ser diferente. Tudo que é diferente assusta muito o nosso ego, por isso essa mania de ter tudo sob controle. Então as pessoas, o sonho de todo ego é que todos ao seu redor pensem como ele, sinta como ele e faça como ele. Isso é um desejo que nasce do ego, portanto um desejo egóico que é impossível de ser concretizado. Quando eu não aceito, então, que o outro é o que ele pode ser e que ele enxerga o mundo da forma como ele pode enxergar, então esse ego que atua através de nós fica indignado, fica revoltado, sente raiva daquela pessoa. E na medida que essa raiva nasce também um certo ressentimento, uma certa mágoa, e de alguma maneira, em virtude desse julgamento negativo e dessa raiva, em alguma medida você acaba desejando mal a essa pessoa. É uma espécie de uma vingança, em alguma escala. Isso depende muito de caso para caso. E ao se perceber desejando mal para alguém, que ele quebre a cara por pensar dessa forma, somente para você poder provar que a forma como você pensava era correta, nasce também um certo sentimento de culpa por estar desejando mal a uma pessoa que, de certa forma, não lhe fez nada. Eu sempre digo que dentro de nós existe uma coisa chamada bom senso. É como se fosse uma essência, uma centelha de amor, de luz, que não compactua com nada que vá contra as próprias leis do amor. Então, estando consciente de estar sentindo culpa ou não por estar desejando mal ao outro e também por estar tentando manipular o outro, a culpa ela vai estar presente. Dessa culpa nasce um conflito interno, ou seja, uma reprovação do que você está sendo. Isso é um veneno para a autoestima, e quem não tem autoestima acaba não se sentindo merecedor do que é bom e inconscientemente acaba indo atrás de situações, coisas, experiências e pessoas que vão gerar algum tipo de experiência de sofrimento para se punir. Então veja só todos os desdobramentos que isso acontece. Então preste atenção, quando você estiver numa situação em que você estiver distraído e você acabar, porventura, julgando alguém, nesse momento, quando você se der conta disso, perceba como você se sente. É provável que a sensação que você vai estar sentindo, fora aquela questão colérica, né, aquela raiva, tudo, é importante você se perguntar, poxa, eu estou em paz com a minha consciência, eu estou feliz com o que eu acabei de fazer, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo em paz. E se o mundo
no mundo todos fôssemos telepáticos, se todos pudessem ler o que eu acabei de pensar, ou ver ou ouvir o que eu acabei de pensar, será que eu ficaria confortável com isso? Ou esse tipo de pensamento é algo que eu quero esconder de tudo e de todos? Essas perguntas, elas podem te levar a uma compreensão no sentido de entender o que é que eu quero dizer com o bom senso, essa essência que habita dentro de nós, né? É óbvio que quando nós estamos com raiva de alguém, quando nós estamos indignados com uma pessoa ou até mesmo uma situação, é óbvio que o nosso nível de estresse vai lá para cima, é óbvio que a perturbação, ela se apodera de nós, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso campo emocional, e isso é o oposto daquilo que estamos propondo aqui como uma espécie de uma receita para a felicidade, para a plenitude. Quem está perturbado, está perturbado. Aonde a perturbação existe, a paz não existe. E é justamente isso que nós estamos procurando, haja vista que já entendemos que a paz, ela é o meio que nos conduz até o objetivo de ser feliz, de conquistar tanto coisas materiais quanto coisas mais elevadas do que isso. Em última instância, é procurar a alegria, né? Tudo aquilo que está dentro dessa dimensão da alegria, e isso envolve, sim, coisas materiais, relacionamentos afetivos, ou seja, ter uma vida próspera e abundante em todos os aspectos. Então, tente se observar, e mais do que isso, ao identificar que a mente ela já está sendo estimulada a cair no julgamento, simplesmente assuma o comando sobre essa mente, porque você é soberano. Diga, não, esse pensamento está cancelado, já entendi que isso não vai me trazer absolutamente nada de bom. E desvie esse pensamento, né? Isso precisa ser feito hoje, isso precisa ser feito amanhã, depois de amanhã. Esse estado de presença, esse estado de alerta, ele tem que ser contínuo, porque a mente ela está condicionada a ficar julgando a tudo e a todos, e se você não fizer esse esforço, que dá trabalho no primeiro momento, esse processo de recondicionar a mente não vai acontecer. A boa notícia é que não demora tanto tempo para recondicioná-la quanto ela levou para ser condicionada. Vai sim algum tempo, mas muito menos do que se imagina. Então, nesse primeiro momento é necessário se empenhar, isso dá sim um pouco de trabalho, mas você vai perceber que hoje é muito difícil, amanhã vai ser um pouco menos difícil, depois de amanhã vai ser um pouco menos difícil, até que isso vai se tornando um novo hábito mental que certamente vai abrir muitos caminhos para a sua vida que talvez você nem sabia que seria possível estar em paz, e que para estar em paz você não depende de qualquer aspecto do mundo, né? Nós não temos controle sobre absolutamente nada que acontece fora de nós, mas temos total controle sobre aquilo que acontece dentro do nosso interior, se essa for naturalmente a nossa escolha. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, e um grande abraço.